O Manchester United terá um longo trabalho pela frente nesse período sem jogos na Europa, depois de terminar a Premier League na 15ª colocação com apenas 42 pontos. Foram 18 derrotas que o Manchester United teve durante a Premier League e é claro que o sinal de alerta está mais que ligado e vai ser um desafio e tanto poder tratar da situação do Manchester United no período sem jogos, já que o planejamento para a nova temporada está totalmente ligado à forma como o clube vai vender seus jogadores no mercado, né? O Manchester United em crise financeira, com a dívida já acima de 1 bilhão de libras e vai ter que correr atrás do prejuízo. Agora, uma situação interessante que o Manchester United está trazendo é o primeiro reforço praticamente fechado, deve ser anunciado muito em breve, que é o Matheus Cunha. Tudo acertado para que o meio atacante do Wolverhampton vista a camisa do Manchester United na próxima temporada, sendo o primeiro reforço do United na nova temporada. Lembrando que o Matheus Cunha foi o melhor brasileiro na Premier League, em números 15 gols, igualando inclusive o recorde de Roberto Firmino, com o maior número de gols marcados numa única temporada da Premier League. Então, o Manchester United já ativo no mercado em busca de um nome. Recentemente, como já informei aqui nos stories, o Manchester United viu o Chelsea dar um balão, dar um chapéu na negociação envolvendo o Liam Delap, que estava com seu nome fortemente ligado ao Manchester United, e o time do Chelsea pagou ali a multa de 30 milhões de libras e ficou com um atacante de 22 anos que marcou 12 gols com a camisa do Ipswich Town, rebaixado para a segunda divisão. O Manchester United, pessoal, vai ter um longo trabalho e não há espaço mais para erros, porque se continuar errando, pode fazer até uma temporada pior na próxima temporada. O Manchester United, que não disputará a competição europeia, perdeu a final da Europa League para o Tottenham e fez uma campanha ridícula, né? Inadmissível que o Manchester United fez nessa temporada, e o Rubem Amorim terá muito trabalho e também aprender com os próprios erros do treinador, que já não é a primeira vez que entra em rota de colisão com atletas no elenco. Desta vez foi o Garnacho, que deve ser negociado em breve. E o Manchester United acredita que essa saída do Garnacho possa render lucros para que o Manchester United vá atrás de novos reforços, principalmente para o ataque. Temporada ruim, né? De muitos jogadores, muito abaixo, defensivamente um time muito fraco, um time que manteve essa linha tática do Rubem Amorim com 3 zagueiros, 4 no meio e mais 3 no ataque durante toda a grande parte da temporada, né, desde que o Rubem Amorim assumiu em novembro, e nós tivemos vários focos de incêndios e várias crises do Manchester United envolvendo treinador e jogador. Começou com o Rashford foi embora. Agora o Rashford está voltando, porque o Aston Villa não vai exercer a compra do atacante, já que não se classificou para a Liga dos Campeões, terá que adequar e apertar o cinto em questão de fair play financeiro. E o mesmo vale para o Manchester United, não vai poder fazer também a gastança, abrir a torneira, já que o fair play da Premier League está aí e pode sancionar o clube. Então tem que ter um equilíbrio. É claro que a intransigência do Rubem Amorim, somado com a falta de espírito do time, né, durante toda a temporada da Premier League, mostra que o trabalho do Manchester United é muito árduo e muito difícil, e não vai ser nessa janela que o time vai se transformar. Lembrando que o Manchester United vai precisar ali ter um pouco mais de pés no chão na hora de ir ao mercado. No final das contas, é uma situação que o torcedor está bastante triste, porém o discurso do Rubem Amorim após a vitória sobre o Aston Villa, ratifica o fato de o Manchester United ter sido o único time que esteve lá na lama e que conseguiu dar a volta por cima lá nos anos 70, quando foi rebaixado e conseguiu evoluir. E também quando o Ferguson assumiu lá atrás, nos anos 80, o time também estava numa crise muito grande e fez história no clube. Mas são coisas totalmente distintas, a gente não pode se apegar a isso. O problema do Manchester United é institucional, o problema do Manchester United é um cunho ali muito amplo, né?
que envolve direção, envolve os donos, envolve o time e também a falta de identidade de jogo, que o Rubem Amorim vai tentar buscar o melhor. Vai ter uma temporada do início, né? Vai ter pré-temporada, vai conseguir preparar o time, vai conseguir treinar e vai ter o trabalho começando do zero desta vez e não vai pegar o time com o Ten Hag que estava também em cacos. Aliás, o Ten Hag que é o novo técnico do Bayer Leverkusen, vai substituir o Xabi Alonso por lá. As informações de mercado que nós temos relacionadas ao Manchester United, tirando essa do Matheus Cunha, até o momento não temos nenhuma atualização de novos reforços, porém já saídas confirmadas, né? Do Eriksen, do Johnny Evans e do Lindelof, que também vai deixando aí esses jogadores aí em términos de contrato. O Manchester United não está renovando. O Eriksen, inclusive, cogitado fortemente para jogar no Ajax, onde começou ali a sua carreira de jogador de futebol. Agora, um ponto que a gente precisa destacar, pessoal, o Manchester United precisa ter variação de jogo, né? Não dá para a gente simplesmente defender aqui o trabalho do Rubem Amorim, porque ele não teve, na verdade, a expertise de ter variação tática. E isso fez com que o time do Manchester United conseguisse na Europa League trilhar um bom caminho, lembrando uma Europa League mais enfraquecida, que não tem mais os rebaixados da primeira fase da Champions League para jogar a Europa League. Então é uma Europa League num novo formato diferente, e as equipes mais técnicas, as equipes que têm mais punch, acabaram indo mais longe, que é o caso do Manchester United e propriamente do Tottenham, por mais que o Tottenham fizesse também uma temporada tenebrosa, até pior que a do Manchester United, terminando na 17ª colocação com 22 derrotas. É uma situação que a gente precisa colocar os pés no chão. Agora, outro ponto importante é a tal especulação sobre o Bruno Fernandes, que tem sido veiculado na imprensa europeia de que a Arábia Saudita está vindo com tudo, o futebol saudita está vindo com tudo e com um caminhão de dinheiro para tirar o Bruno Fernandes do Manchester United. O Bruno Fernandes, pessoal, é o jogador talvez mais talentoso, o jogador mais incrível do Manchester United nessa fase tenebrosa que vive o clube, né? Ele que chegou já faz um bom tempo ao clube, né? Já está no Manchester United já por mais de 5 anos e que, claro, vem tendo bons números e mais uma vez nessa temporada sendo muito importante, né? Com 8 gols, 10 assistências, sendo muito importante na Premier League. Na Europa League, então, nem se fala, muito decisivo, mas também o fato do Manchester United esportivamente estar muito mal pode ser um ponto aí de partida para que o Bruno Fernandes avalie seu futuro, apesar que eu acho que ele é muito jovem para ser seduzido por dinheiro e jogar na Arábia Saudita e praticamente sumir do mapa, né? A Arábia Saudita, ela não é um grande centro do futebol, mas é um centro financeiro muito forte hoje no futebol mundial. A ideia do Manchester United é construir o time em torno dele, né? Se o Bruno Fernandes sair, é uma baixa considerável. E aí resta ao Manchester United buscar nomes no mercado. Eu acredito que muitos jogadores jovens ali que fazem parte desse elenco precisam ser mais aproveitados e já adianto que o time do United precisa olhar no mercado e fazer as contratações cirúrgicas, né? Não adianta contratar de baseada, porque precisa realmente de um equilíbrio. Talvez um jogador para a defesa, um jogador para o meio de campo, um jogador para o ataque. Já trouxe o Matheus Cunha. Qual será mais o próximo jogador para o ataque que o Manchester United poderia ter? Xavi Simons, do Leipzig, que está aí no mercado. Será que é uma boa? Xavi Simons é um jogador talentosíssimo, né? Começou no Barcelona, no PSG não teve espaço, mas conseguiu no Leipzig fazer boas exibições, ter um grande futebol, mas nunca foi provado a vera para um jogador ser protagonista. Mas talvez será para o Manchester United nesse momento um Xavi Simons ser importante para uma reconstrução, pulmão novo, jovem, ter a capacidade, ser um jogador que jogue para o time, porque é isso que o Manchester United precisa.
Será que o Manchester United vai recuperar o futebol do Højlund? Aliás, recuperar não, ele não vem jogando bem desde que chegou, né? Mas essa é a pior temporada em comparação à temporada anterior, né? E é um jogador que custou muito caro. E é claro que os desafios do Rubem Amorim é gestão de grupo. Eu acho que ele peca muito nisso, e isso evidenciou na final da Europa League, quando o Garnacho simplesmente solta os cachorros e ali praticamente sacramenta a sua saída do clube, né? Não jogou como titular. Eu acho que o Bruno Fernandes foi um jogador importante na final, tentou de tudo, mas o Rubem Amorim foi muito equivocado na escalação. Do nada, o Mason Mount virou um jogador titular do time nos últimos jogos da temporada, recuperado de lesão. É um jogador que eu acredito que o Rubem Amorim deva dar mais espaço, agora ele estando saudável, mas é isso, é uma profunda incógnita esse Manchester United para a próxima temporada, mesmo sem jogar competições europeias. É uma Premier League que vem com equipes interessantes de volta para a elite, né? Vem um Burnley, vem um Leeds United, que é um rival histórico do Manchester United. Vem o Sunderland também, claro, com a promessa de tentar sobreviver no campeonato, né? Porque é um time que decretou falência, passou 4 anos na terceira divisão e 8 anos depois de volta à Premier League, então vai ser muito interessante. Isso sem falar que os rivais do United também vão estar se movimentando, né? Então o mercado já começa com tudo, vários nomes sendo cogitados, inclusive central do mercado aqui no canal vai ser bastante ativo durante esse período sem jogos. Vamos ter live sobre Central do Mercado, que é muito importante. E evidentemente, pessoal, que a gente sabe que a situação não é boa, financeiramente o time é mau, carece de lideranças e o corpo diretivo ainda não se encontrou, né? E a gente vê aí o Manchester United com uma temporada de demissões em massa, mudanças internas, né? Fechando aí lanchonete, é, mudando dieta dos funcionários, né? Que é, com sopa e pão e tudo mais, aumento do preço do estacionamento, aumento dos preços dos ingressos para deficientes, estacionamento para deficientes, ou seja, é uma temporada para esquecer. Temporada 24-25, sem dúvida, é a pior temporada da história do Manchester United desde o rebaixamento nos anos 70. E da Premier League, sem sombra de dúvidas, né? Vem numa situação bastante complicada. Porém, é um time que, mesmo uns trancos e barrancos aí nos últimos anos, tem conseguido atingir finais de campeonato, né? Títulos, né? Por exemplo, no ano retrasado, campeão da Copa da Liga. No ano passado, campeão da Copa da Inglaterra. Nesse ano, vice de Europa League. Então, mesmo aos trancos e barrancos, o Manchester United ainda consegue, através da sua camisa, que é muito pesada, conseguir essas nuances, né? Esses lampejos. Mas é muito pouco para um clube que precisa de reestruturação e, ao meu ver, é um processo longo. Não é tão simples, né? É uma questão institucional. O clube precisa se modernizar. Existem relatos de que centro de treinamento precisa de modernização. O estádio, o Old Trafford, vai ser substituído futuramente por uma nova arena daqui 7 anos. É um clube que esportivamente tem o seu peso, mas que nos últimos anos tem deixado o torcedor bastante triste. Então é uma situação que a gente precisa analisar com cuidado, mas não há mais espaço para erros. O Rubem Amorim vai para a nova temporada, mas também sob pressão, e se não conseguir resultados no curto prazo aí, com certeza também vai dançar, já que não fez um trabalho positivo nesta, vamos dizer assim, primeira metade de comando do United que ele teve de novembro para cá. Então, assim, a pressão está por todos os lados e é claro que o Rubem Amorim terá o seu espaço para pensar o time, mas não há mais espaço para erros. É um time que precisa melhorar a mentalidade, é um time que precisa ser bem mais treinado, precisa de variação, precisa tipo de novas ideias, né? Não necessariamente pautar no mesmo esquema tático e quem sabe
ver como isso vai ser conduzido, já que o mercado, eu não garanto, pessoal, sinceramente, que o Manchester United vai fazer inúmeras contratações, porque a grana é curta, precisa vender jogador para contratar, então vai ter que ter muita paciência no mercado e, ao mesmo tempo, os jogadores do United estão desvalorizados, né? Porque vem de uma temporada muito ruim. Então, é simplesmente assim: jogadores indo embora, o Rashford mais uma vez colocado no mercado. Vamos ver como que o United consegue lucrar sobre isso, né? O Rashford a princípio retorna, mas não tem nenhum prognóstico que ele estará nos planos, né? A não ser que haja uma situação de paz entre as duas partes, Rubem Amorim e o próprio jogador, mas o Manchester United já tem duas crises no elenco para tratar: Garnacho e Rashford. E a missão é vender para poder contratar. Será que vai dar certo? Bom, a gente vai acompanhando dia após dia aqui no canal, a gente vai trocando essa ideia, tanto nos shorts como também nos vídeos, mas é uma situação que o United inicia a nova temporada sob pressão e com muita responsabilidade e não há mais espaço para cometer equívocos. Eu volto em breve aqui, pessoal, com mais vídeo no canal, então deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações e eu vejo você em breve num próximo conteúdo por aqui. Valeu, tamo junto!